Então, pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Vaz e eu sou mentora da comunidade Revalida. Então, gente, começando prova 2011 pela questão 67, a doutora Lorena já corrigiu as outras questões e eu já deixei as informações importantes grifadas, pessoal, que é para que, na hora que chegue ali na prova de vocês, vocês saibam identificar as informações guias que vão estar puxando vocês para a resposta correta. Aqui na questão 67, a gente tem um paciente do sexo masculino e veja qual é a queixa dele. Febre, mal-estar, ele tem mal-estar, febre de baixa intensidade. E você percebe que é um quadro extremamente que ele não te leva para nenhum diagnóstico, né? Não diz nada. Febre, mal-estar, né? Baixa intensidade, vômitos. Então, até aqui é um quadro que como é que fala? Não é patognomônico de nada. E aí, de repente, ele começa a evoluir com colúria e acolia fecal. Agora sim, a gente começa a conversar sobre padrão de colestase. A gente tem uma colestase aqui. E lembrem que a colestase ela pode ser intra ou extrahepática, tá? A colestase ela sempre pode ser intra ou extrahepática. Quando a gente fala sobre a colestase extrahepática, são as doenças das vias biliares. E quando a gente fala da colestase intrahepática, são as doenças do fígado, propriamente dito, como as hepatites, principalmente as agudas, tá? Então, ele informa que ele mantém relações sexuais sem uso de preservativos, ele já começa a te direcionar para a causa dessa colestase, tá? Baixo nível de higiene, pessoal, hepatite relacionada com baixo nível de higiene, a gente pensa na hepatite A. Relações sexuais, a gente pensa na hepatite B, tá? E aí ele também tem icterícia que confirma nossa síndrome colestásica. O fígado está palpável a 3 centímetros do rebordo costal. Apresenta hepatomegalia. Então, a nossa suspeita já começa a se confirmar de uma hepatite. E veja o que é que ele tem aqui, que traz mais certeza ainda. Ele diz que as dosagens das aminotransferases, TGO e TGP, o INEP gosta muito de falar aminotransferases, elas estão muito elevadas, superior a 1.000. E aqui, gente, anotem, aminotransferase superior a 1.000 é igual a hepatite aguda grave, tá? Hepatite aguda grave. E ele era carreador já tinha hepatite B crônica, ele já tinha hepatite B crônica, tá? E ele também tem hepatite, e já apresentou também hepatite viral aguda pelo vírus da hepatite A. Então, você já faz essa correlação, a hepatite A, má higiene, e a hepatite B, vida sexual do paciente. Por mais que eu tenha achado que ele já entregou a resposta ali, no enunciado, ele já entregou, ele só quer saber se você sabe correlacionar qual é a sorologia que é compatível com esse paciente. Então, antes da gente partir para as questões, quando vocês lidarem com um tema assim que vocês não têm muita certeza, já começa a anotar o que vocês sabem sobre o tema, porque aquilo vai te dar um direcionamento melhor na hora que você chegar nas opções e você achar que elas são muito parecidas. Então, você sabe que o paciente é crônico. Você sabe que o paciente é crônico, né? Qual é o anticorpo que fala sobre doença crônica? É o IgG ou é o IgM? Antiga ou moça? Então, a gente deve procurar um IgG que seja correlacionado com a hepatite B. Então, você já sabe o que você está buscando nas suas alternativas, isso já te dá um norte, né? Então, você vai buscar um anti-HBC e IgG, tá? Anti-HBC e IgG. Isso já é um fato. HBsAg precisa estar presente. Por quê? Porque ele tem doença ativa no momento, só que crônica. Então, ele vai ter HBsAg, tá? SAG de hepatite mais o IgG crônico. Então, a gente já consegue ir eliminando algumas opções, tá? A gente já consegue ir eliminando algumas opções. Por exemplo, o que fala IgM reativo, pessoal. Se tem IgM reativo, IgM é de... Peraí. IgM e IgG não reativos. Peraí, eu estava lendo da hepatite A.
Aí, quando ele traz sobre a hepatite B, quando ele fala aqui sobre a hepatite B, lembrem que tudo que tem a letra B é da hepatite C, não, da hepatite B. Não importa quantas outras hepatites você se confunda. Se tem algum B no meio, é alguma sorologia da hepatite B, tá? Então, vamos já olhar as que falam da hepatite B. Ele já fala aqui que M e G são não reativos. E a gente já sabe que se tem doença crônica, vai ter que ter pelo menos um G reativo. Então, essa aqui a gente sabe que não está correta. Vamos eliminando da forma mais simples, tá, pessoal? Aqui ele fala que o HBC IgG é reativo e o IgM não reativo. Aqui pode estar correta, mas olha o que ele fala. Olha o que ele fala, que HBsAg também é não reativo. E se tem doença, agora tem HBsAg. Então, não pode ser verdade. Lembra, quem diz assim, tem doença hepatite B agora, HBsAg. Ele tem hepatite B agora, você só precisa achar se é recente ou crônica. Então, esse aqui também não pode ser, qualquer uma que tenha HBsAg não reativo não pode ser. Ó, HBsAg não reativo não pode ser, o paciente tem hepatite B agora, só que ela é crônica. Então, não pode ser, gente. A outra que sobra para a gente aqui, ele traz HBsAg reativo. Até aqui tudo bem. Ele traz para a gente anti-HBC IgM. IgM não é recente? Sempre quando você vê uma doença recente, você pensa no IgM. Só que o IgM aqui não vai estar reativo, porque a doença dele é crônica. Então, é somente IgG que vai estar reativo, né? Então, essa também não pode ser a correta. Estão acompanhando o nosso raciocínio, gente? Então, já filtrando a hepatite B, a gente já chega num diagnóstico, sem precisar confabular muito, ó. Hepatite B agora tá correto, ele tem hepatite B agora, ó. IgM não reativo, correto, ela não é recente. IgG reativo, correto, ela é crônica, tá? Tá. E o que é que ele tem aqui? Ele diz que ela tem hepatite viral aguda da hepatite A. A pessoa está doente agora pela hepatite A. Então, tem tanto IgG como IgM recente reativos. Então, letra E é a nossa resposta mais correta, tá, pessoal? Sem ressalvas aqui, tá? Hepatite B agora tem que estar presente se a pessoa está doente. Quem vai dizer se é crônica antiga é o IgG e o IgM, tá bom? Bora para a próxima. Questão 68. Pessoal, dúvida somente ao final. Já pedi para vocês, tá? Para a gente poder seguir aqui. Questão 68. Uma criança de sexo feminino que está com poliúria, polidipsia e emagrecimento nos últimos 2 meses. Né, pessoal? Então, a criança está com hiperglicemia, sinais claros de hiperglicemia. E, de repente, ela evolui com sonolência e febre. E o que é que acontece, gente? Quando a criança que tem hiperglicemia, que tem ali uma cetoacidose, que tem ali uma provável diabetes mellitus tipo 1, ela evolui com febre e sonolência. Isso aqui significa o quê? Um quadro séptico. E a sepse, ela é precursora de quê, gente? Cetoacidose diabética. Então, um quadro precursor de uma cetoacidose diabética, né? Vômitos, fadiga e sinais de desidratação e taquipneia. E ele quer saber, a médica, ela decidiu encaminhar essa paciente. E o que é que a pergunta está te fazendo? Qual foi o motivo que a médica encaminhou essa paciente? E é quando tem esse tipo de questão, o INEP não vem trazer esse tipo de questão há um tempo, mas é uma possibilidade, ele vai te dar várias opções que parecem corretas, que falam sobre o quadro clínico, mas vai ter uma coisinha e outra do enunciado que está errada, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Por que que você entra na mente da médica e pensa, se você fosse a médica atendendo essa criança, qual desses quadros que você observou nessa criança te levariam a encaminhar ela
porque você ia chegar e dizer, não consigo lidar com isso. Esse aqui é o raciocínio, tá, pessoal? Então, pela preocupação com a hipotensão, achado bastante comum nas crianças que desenvolvem cetoacidose diabética, pessoal, você até pode tentar transferir uma criança pela hipotensão, tá? Porém, a hipovolemia, né, a hipotensão na criança, ela não é um achado de rotina. A gente encontra mais em adultos. A criança, ela chega muito com dor, vômitos e chega com dor, vômitos e a respiração de Kussmaul. São os principais que te levam a pensar na cetoacidose na criança. Pode acontecer? Pode, mas na criança a hipotensão ela é rara. Provavelmente essa hipotensão aqui ela está mais relacionada com a sepse da criança, tá? Letra E. Por quê? Em crianças e lactentes e pré-escolares, além de adolescentes grávidas, a cetoacidose ocorre com níveis de glicemia muito elevados. Não, pessoal, não precisa muito elevados, né? Passou do limite superior de 200, já considera cetoacidose diabética. E crianças principalmente DM1, não alcançam níveis tão elevados de glicemia, não, tá? Isso aqui, níveis elevados de glicemia, a gente espera daquele paciente mais velho, DM2, então essa aqui também está errada. Pela hipertermia da criança, que requer imediata investigação diagnóstica. Não, gente, apesar de ser uma situação grave, a hipertermia, nesse momento, não é o que requer a imediata investigação diagnóstica. Você precisa resolver primeiro o quadro da hipovolemia, tentar resolver a volemia dessa criança. Pela alta mortalidade, característica da doença cuja principal causa de morte está relacionada à hipotensão. Uma afirmativa falsa. A principal causa de morte, principalmente em crianças com cetoacidose diabética, é o edema cerebral, gente. Então, é uma questão complicadinha, mas que dá para a gente aprender um pouco com ela, tá? Resposta correta, letra B. Para reposição volêmica e controle da glicemia, correto. A hipotensão na criança em cetoacidose diabética é um evento raro e tardio, exatamente. Eu já atendi crianças com cetoacidose diabética e até hoje eu não atendi nenhuma que estava com hipotensão. Já os adultos que eu atendi sempre chegam com uma hipotensão refratária, tá? Esse aqui é a resposta mais correta. Questão 69. Exato, tem isso, né? Questão 69. Uma criança do sexo masculino, vamos ver com o que ela chegou aqui. Ela teve inicialmente um quadro de obstrução nasal e secreção hialina, ou seja, teve uma gripe. E aí ela teve uns picos de febre, tá? Ela teve uns picos de febre. E aí o que é que depois dessa gripe ela evoluiu com abaulamento da membrana tipânica esquerda. Então, gente, se você ainda não sabe, esse é o bom momento para você estar aqui e descobrir. A otite média aguda, que tem abaulamento, falou em abaulamento, gente, fortíssimo indício de otite média aguda bacteriana, gente. Normalmente, a oma viral, ela só tem a hiperemia, tá? Ela tem a hiperemia ali lateral, a membrana tipânica. Mas opacidade associada a abaulamento é presença de bactéria, tá? Normalmente é o pneumococo. Então, qual é a hipótese diagnóstica? Otite serosa não cursa com abaulamento, tá? Então, a gente fica entre as três primeiras, que ele fala em otite média aguda e otite média aguda. O uso da medicação sintomática está indicado? Ok, pois o quadro clínico é compatível com otite viral? Não, gente, o quadro clínico leva mais para a oma bacteriana. Então, um forte elemento de fator de etiologia viral, pelo contrário. Otite média aguda, o uso de antibiótico terapia está indicado?
Pois, apesar do abalamento ser visto nas otites viral e na bacteriana, é errado. Otite média aguda, o uso de antibiótico terapia está indicado, pois o quadro clínico é compatível com a otite média, principal etiologia bacteriana. Correto. Então, saber já questão longa, você tem que ser direcionado. Já joga na sua, já lembra, já tenta relembrar tudo que você sabe sobre o tema, porque vai ficar fácil você ir direto procurando a resposta correta. Não deixa as opções te influenciarem. Vai buscar o que você sabe sobre o tema, tá? Questão 70. A gente tem aqui na questão 70 um homem com 45 anos que ele tem dor epigástrica diária, tá? E essa dor ela é pós-prandial e à noite. Então é depois que ele come, não é com fome, tá? A paciente, né, leva a gente a pensar nas úlceras e tentar diferenciar ali, mas ele já te traz um resultado, pessoal. Ele diz que ele já fez o IBP e ele foi refratário, não melhorou com o IBP. E ele te fala também que ele já fez uma endoscopia e teve uma gastrite e também úlcera do adenal que já está ali cicatrizando. Ele fez também o teste de urease e deu negativo. Então, eu falo para vocês que o gastroenterologista da banca do INEP, ele não é muito bonzinho, tá? Ele não é muito bonzinho. Se vocês observarem, quando ele traz questões ali de H. pylori, de teste de urease, dos testes relacionados, não costumam ser questões fáceis. Não costumam ser questões fáceis, tá? Mas você precisa saber qual é o exame que você solicita e o que fazer e o que não fazer. O que não fazer, pessoal? Não solicitar um teste rápido de urease para um paciente que está em uso de IBP, porque pode dar falso negativo. Então, o paciente que está em uso de IBP não pode realizar o teste de urease. Esse teste vai precisar ser repetido. Ou você já infere que esse teste foi um falso positivo e inicia o tratamento. É o que a gente vai buscar nessas opções. Então, quanto ao tratamento para H. pylori, esse paciente conclui-se que não há necessidade de tratamento, pois o agente etiológico não é o H. pylori. Está errado, tá? Não se pode concluir que não é H. pylori, porque há alta chance de falso negativo. Não há necessidade de tratamento, pois a cicatrização ocorre após a erradicação, pois a cicatrização da úlcera ocorre após a erradicação da bactéria. Então, como é que você vai fazer, tá, a erradicação sem tratamento? E ele supõe aqui que a úlcera cicatriza sozinha. Gente, úlcera não cicatriza sozinha, tá? Após, ela pode iniciar um processo ali de reposição da fibrina, mas ela tem uma altíssima chance de reincidência. Então, aqui ela não vai desaparecer sozinha, não pode deixar a pessoa se curar sozinha, que não vai dar bom. O tratamento está indicado e o uso de BP interfere no teste da urease. Ele traz aqui uma questão, uma opção super curta para te saber se tu entende mesmo do assunto. E essa aqui é a nossa resposta correta, tá? Essa aqui vai ser a resposta mais correta, porque nas outras ele traz que não há necessidade. Há necessidade de tratamento profilático contra a reinfecção. Pessoal, a H. pylori tem tratamento terapêutico, mas não existe tratamento profilático, tá, gente? Não tem profilaxia para H. pylori, tem só tratamento terapia mesmo. Há necessidade de tratamento especial para H. pylori resistente a ATBs. Não há como saber se tem resistência ou não, uma vez que ele ainda não fez tratamento com ATBs, então não dá para suspeitar de resistência ainda. Essa aqui, a letra C, é a nossa resposta mais correta. Oxente. Aqui. Fiquei confusa. Questão 71. Olhei a prova toda arriscada, vale onde é que eu estou. Na questão 71, você tem uma criança com evacuações explosivas após a ingestão de alimentos. Então, gente, se você tem após a ingestão de alimentos, está totalmente relacionada com a ingestão de alimentos, você já começa a pensar em diarreias alimentares, tá? Já faz essa correlação. Se fala que é depois de comer, então provavelmente tem algo na comida
dessa criança que está fazendo ela ter a diarreia. Faz essa correlação que o INEP não traz essa informação à toa, tá? Associado a isso, ela tem a assadura perianal, tá? A assadura perianal pode ser que essas fezes elas estejam ácidas. Pode ser que essas fezes elas estejam mais ácidas. Então, além disso, tem distensão abdominal, excesso de gases, flatulência, né, gente? Então, e evidenciou, fez um teste e evidenciou que o pH de fato está menor a 5,5. Então, ele quer saber qual dessas diarreias aqui traria essa informação, tá? Diarreia infecciosa persistente, pessoal, quais são os sinais de diarreia infecciosa? Não tem, em nenhum momento tem essa assadura perianal, somente realmente se o cara ficar lá passando papel higiênico, né? Mas a diarreia por si só não vai trazer a assadura. Nem uma alteração de pH. O paciente tem presença de sangue, muco, pus, mas não essas características. Diarreia aguda recorrente, altamente inespecífico esse nome. Não é um diagnóstico, não é a suspeita diagnóstica que a gente está buscando. Então, parasitose intestinal, pessoal, a parasitose, né, principalmente quando a gente fala ali de platelmintos, essa diarreia, ela não costuma ter alteração de pH, mas ela pode ter presença de gordura nas fezes, tá? Pode ter a presença da gordura nas fezes, e não é o nosso quadro aqui. Então, doença inflamatória pélvica, nada a ver, né, gente? Doença inflamatória pélvica é uma IST presente em mulheres mais velhas. Então, essa aqui ficou para você já descartar ela de cara. Quem sobra para a gente é a intolerância à lactose, e essas são as informações que o INEP costuma associar à intolerância à lactose, tá, gente? Fezes, diarreias explosivas, mais ácidas, o pH mais baixo, que traz assadura perianal, tá? Então, bom para lembrar como é que o INEP, que o INEP quer falar a respeito. Na vida real, sempre vai ser assim? Não, mas lembra que aqui é padrão de banca, tá? Na questão 72, boa questão, tá, gente? Questão muito boa, gostei. Difícil, mas é bom que já ensina para vocês para a vida prática. Criança tem 6 anos de idade, com chiado no peito, tosse e falta de ar. Qual é o diagnóstico? Asma, né? O diagnóstico é asma aqui. E aí, na frequência cardíaca dela, ela está aumentada, respiratória aumentadíssima, né? A respiratória acima de 40, está bem alta. Sibilos e tiragem intercostal e batimento de asa de nariz. Gente, essa asma, ela está leve. Você acredita que uma criança que está fazendo um esforço respiratório desse altíssimo, ela está com uma crise leve? Pensa, você, para tentar respirar, o seu nariz ficar batendo asa. Asma grave, pessoal. Tá com uma crise grave, tá? Então, saiba lembrar dos indícios que a banca te traz para você identificar uma crise grave. Poderia estar até mais bonito se ela trouxesse uma saturação ali de 89% para baixo. Mas não, ela te trouxe dados clínicos, tá? Dados clínicos. Os sibilos expiratórios falam muito a respeito dessa obstrução. E aí ele quer saber qual é a conduta. Gente, já lembra tudo que você sabe sobre asma. Em crise asmática grave, você já começa com 3 medicações, lembra? O salbutamol, o corticoide e o ipatrópio. Então, já começa com os 3. Lembra disso. O INEP cobra isso, gente. Eu já corrigi da semana passada para cá umas 3 questões que o INEP cobra tratamento de asma grave. Então, você já começa, no mínimo, com 3 tratamentos. O que é que nós vamos fazer? Nós já vamos eliminar quem fala somente um broncodilatador e um corticoide. Vamos fazer assim? Então, aqui. Primeiro, letra B vai vazar, porque ele fala fenoterol e hidrocortisona. Fenoterol não é medicação de resgate em crise aguda, tá? Não é para crise asmática. Na outra, ele traz aqui, letra D, ele traz fenoterol de novo, mais hidrocortisona. Então, vai estar errada também. Sobra para a gente, letra A,
letra C e letra E. E se provavelmente, na grande maioria das vezes, você não conhece essa dose de salbutamol, né? Essa dose de salbutamol assim, uma gota por quilo. Porém, gente, o brometo de ipratrópio, tá? O brometo de ipratrópio, sim, existe uma dose mínima, tá? Isso aqui, por isso é que eu disse que é uma questão boa para você aprender para a prática. Ipatrópio, a dose mínima é de 20 gotas, tá? Ipatrópio, dose mínima é de 20 gotas, para você realmente fazer um efeito na respiração do ser humano, do indivíduo, tá? Você pode até pensar em 10 gotas, mas já não é tão indicado, não, tá, gente? Você pode pensar para criancinha muito nova, mas no geral não é muito indicado, não. O ideal é que você já comece a partir de 20 e para adultos a gente faz 40 gotas, tá? Para adultos a gente faz 40 gotas. Então, eu já vou buscando as opções que têm a dose mínima, pelo menos do salbutamol, tá? A dose mínima, pelo menos, do salbutamol. E aqui ele traz, na C, ele traz só 10, do ipatrópio, perdão. E na C, ele traz só 10 gotas de ipatrópio. Então, eu já corto. Sobra para mim letra A e letra E, tá? E aí, vamos procurar uma medicação, dentre essas aqui, que se adequa melhor para a criança. Salbutamol 5 mg por ml está correto. Uma gota a cada 3 quilos, pode ser que não. E aí ele fala assim, brometo de ipatrópio, 20 a 40 gotas, ok. E aí ele traz a medicação, é aqui que ele deu uma errada, tá, pessoal? A metilprednisolona, essa dose aqui, essa medicação, ela acaba sendo um pouco excessiva para você entrar com a criança inicialmente, tá? A metilprednisolona, a gente costuma trazer mais naquele paciente na crise de DPOC, já bem grave. A que é mais recomendada é a hidrocortisona, tá? Mais recomendada aqui é a hidrocortisona. Tá? Então, para chegar e fazer a terapia inicial, você vai entrar com o salbutamol, o ipatrópio, 20 gotas, e vai fazer a hidrocortisona, 4 miligramas a cada 2 quilos. Né? Então, vai ficar ali 2 miligramas por quilo. Então, se a criança, vamos supor que é uma criança de 30 quilos, você vai fazer uns 60 por aí, né, pessoal? Vai fazer ali uns 60 miligramas. No geral, costuma começar, os médicos na prática, costumam começar a partir de 100, tá? Dificilmente faz menos do que isso. Começa a partir de 100. O gabarito ficou letra E, na 72. Foi? Eu discordo levemente. Eu vou discordar levemente. Então, gente, vamos aceitar o que o KNEP falou, tá? Ele aceitou metilprednisolona e eu achei excessivo, tá? Mas se a banca de vocês está dizendo, a gente aceita. Mas assim, eu dou uma discordada, tá? Mas talvez eu tenha trazido mais a vida prática. Talvez eu tenha trazido mais a questão da vida prática. No geral, a metilprednisolona, a gente acaba usando mais para o paciente DPOC, tá? Essa dose aqui, tá, vamos deixar a letra E, mas a letra A, ela não tá errada também não, tá? Não tá errada também não. Confusão. Tá, acredito que, vamos pensar assim, vamos tentar entrar na alma da banca. Acredito que ele achou essa dose de salbutamol excessiva, tá? Pode ser que ele tenha achado uma gota a cada 2 quilos excessiva e deixou uma gota a cada 3 quilos, que, na minha concepção, é uma dose um pouco baixa, mesmo para criança. Mas, se a banca deixou, a gente aprende do jeito que a banca quer, tá? Um grama a cada 3 quilos, uma gota a cada 3 quilos para salbutamol. Principalmente quando eu penso numa crise grave, eu acho um pouco. Então, essa aqui foi a aceita pela banca. Correta a letra E. Vamos deixar o metilprednisolona e o salbutamol uma gota a cada 3 quilos, tá, pessoal?
Questão 73, tá? A questão 73, aqui nós temos uma menina com, vamos pensar aqui, em doenças já pediátricas, tá, pessoal? Eu sempre gosto que vocês, na hora que comecem a questão, já pensem no raciocínio clínico, tá? Vira uma página já, tá, pessoal? Senão a gente não sai daqui hoje. Então, na questão 73, a criança já tem intensa adinamia, quadro febril intermitente e dor articular. Aí, gente, você já começa a puxar na sua cabeça, tá? Lá no dia da prova você só tem 1 a 2 minutos para pensar por questão. Então, já terminamos. Bora para a próxima. Você já começa a puxar na sua cabeça doenças articulares de crianças, tá? Já começa a puxar. O que é que o INEP costuma trazer em dores articulares de crianças? O principal diagnóstico diferencial é a artrite séptica, tá? Então, ele traz outras opções ali nas alternativas, mas quando o INEP fala em dor, olha, vamos ver principalmente onde é que está essa dor. Em joelho, ou é artrite séptica, ou ele está falando de febre, gente, meu Deus, o povo não para de conversar, subindo notificação aqui. Vamos deixar para o final, tá, gente? Vamos seguir aqui, povo faladeiro. Senão a gente não vai prestar atenção nessa questão. Se vocês ficarem na questão passada, deixa para o final. Vamos focar aqui de novo. Presta atenção. Menina, criança com dor articular no joelho. E há 2 dias acometeu também o tornozelo. Então, você tem uma criança que ela tem febre e que ela tem dor articular. Então, você já precisa começar a pensar em doenças infecciosas que causam dores articulares. Nesse raciocínio aqui, o INEP costuma trazer principalmente 2 diagnósticos, tá, gente? Pensando pela síndrome inicial, que é ou a artrite séptica ou a febre reumática. Então, a gente agora vai buscar as informações que te direcionam melhor para cada diagnóstico. Artrite séptica, o que a gente precisaria ter para pensar na artrite séptica? É justamente o paciente ter tido um trauma, ter tido uma porta de entrada, né? Enquanto o paciente com a febre reumática, ele vai ter o quê? Um passado de faringoamidalite e também ele vai cursar com diversos outros sintomas. Então, há 6 meses, a criança teve um quadro de infecção de vias aéreas superiores. Já pensa que começou a levar para um diagnóstico. Fez uso de amoxicilina. Gente, a amoxicilina é tratamento para a faringoamidalite. Mas a amoxicilina é o melhor tratamento visando prevenção de febre reumática? É ou não é? Não, pessoal. A amoxicilina não previne febre reumática. A única medicação que previne febre reumática é a penicilina benzatina. É a boa e velha bezetacil. Penicilina benzatina. Aí ele te traz aqui o quadro do paciente e ele ainda te fala que ele continua com uma artralgia, uma monoartralgia, né? É uma artralgia, na verdade, é uma poliartralgia porque ela é migratória. Mas no momento ela dói só fica doendo só em uma articulação. E aí ela passa de uma articulação para outra. Então, poliartralgia migratória. Além de tudo, ele tem áreas eritematosas com centros esbranquiçados. Qual é o nome disso? Eritema marginado. Eritema marginado, tá? Eritema marginado. Então, gente, ele já te trouxe, né, dados suficientes para você confirmar o seu diagnóstico de febre reumática. Deixou na porta ali do gol, deixou a bolinha ali no ponto, recebeu um passe de Casemiro para você chegar e eu tô no clima da Copa, viu, gente? Então, os exames laboratoriais revelam levemente anêmico, VHS alto, PCR alto, e o eletrocardiograma mostrou cardite.
mostrou cardite. Como é que eu não vi essa cardite aqui na primeira lida? Mostrou uma cardite. Então, o prolongamento de EPR. Gente, não tem mais o que você duvidar aqui. Cardite, eritema marginado. E se a questão poderia ser até mais difícil, porque ela ia querer de você o tratamento. A pessoa, quando ela já tem cardite, ela já precisa de tratamento por pelo menos uns 40 anos com a penicilina benzatina, só que eles não te perguntaram isso. Então, a artrite idiopática juvenil não tem eritema marginado, lúpus, né? Lúpus normalmente não é uma doença, né, de criança, né, gente? Então, e outra coisa, lúpus tem o quê? Lúpus tem hipertensão, lúpus tem pancitopenia, alopécia, Hashimoto, faltou coisa aqui. Febre reumática é o nosso diagnóstico, tá? Febre reumática é o nosso diagnóstico. Peraí. A síndrome de Reiter, pessoal, ela tem sintomas urinários, tá? Ela tem sintomas urinários. Então, acaba que faltou. Apesar dela ter artrite, ela tem sintomas urinários e conjuntivite. É bom trazer isso aqui para vocês, porque eu já vi que o INEP, ele já trouxe a síndrome de Reiter, é uma artrite reativa, ele já trouxe em diversas diagnósticos diferenciais. Então, a gente precisa saber o que que é. E a espondiloartrose, pessoal? A espondiloartrose é uma doença de adulto, não é doença de criança, né? A espondiloartrose ou espondiloartrite, ela vai ser uma doença que vai trazer o quê? Uma lombalgia, uma lombalgia inflamatória, que é o contrário de mecânica. Então, não está aqui compatível. Aqui, nessa época, o INEP ele era tão mão de vaca que ele não economizava um pedacinho de folha desse tamanho, ó. Então, veja só. Questão 74. Paciente feminina, 14 anos, com hematúria macroscópica e mialgia discreta. E a dinamia. O que mais? A dinamia e área super... O que mais? O que ela tem? Teve uma IVAS há pelo menos um mês. Então, gente, teve alguma doença de vias respiratórias, né, que pode até inicialmente ter iniciado por uma GNPE. Mas o que a questão te traz de super interessante aqui? Ele te traz que a criança tem creatinina sérica elevada, que evolui rapidamente. Gente, aqui você deve fechar o seu diagnóstico. Quem é a única doença que evolui com insuficiência renal rapidamente? Então, creatinina aumentando rapidamente significa que o rim não está funcionando. Então, é uma doença rapidamente o quê? Progressiva. Gente, se vocês virem essa creatinina, que é um produto que deve ser descartado, e ele rapidamente começa a evoluir, essa função renal está piorando rapidamente. Então, é uma glomerulonefrite, é uma glomerulopatia rapidamente progressiva que faz isso. O que mais que ele traz para a gente? Só para a gente confirmar. Hematúria microscópica, ok, a hematúria microscópica com cilindros hemáticos conversa também com uma síndrome nefrítica, né? Mas olha mais o que é que ele traz. E ele também tem proteinúria de 3, que é uma proteinúria também nefrótica. Então, tem tanto uma nefrite acontecendo quanto uma síndrome nefrótica. Então, tem uma total perda da capacidade de filtrar desse rim. Além de tudo, não tem presença de vasculite ou doença sistêmica. Então, a gente já descarta vasculite por IgA, a doença de Berger está descartada. Outro dado importante, complemento C3 normal, a gente descartou o quê? Glomerulonefrite pós-estreptocócica. Tá vendo, gente? O enunciado grande, a gente fica com raiva dele, mas ele traz muita informação. Ele já te ajuda a confirmar e descartar a sua suspeita. Além de tudo, ele traz FAM negativo, já tira da nossa suspeita quem? A nefrite lúpica já sai da suspeita, nefrite lúpica também está descartada. Além de tudo, né, ele fez ali um fragmento, fez uma biópsia com imunofluorescência e percebeu que tem deposição linear de IgG. Deposição linear de IgG. Então, o que a gente precisa
identificar qual é a doença, né? Qual é a resposta aqui, tá? Qual é o mecanismo que seria responsável pela glomerulonefrite rapidamente progressiva, tá? Rapidamente progressiva, uma pergunta puramente de fisiopatologia aqui, tá? De fisiopatogenia, mais ainda. Vamos tentar desmistificar para a gente poder achar aqui, mínimo, ficar pelo menos entre duas mais corretas, tá? Quando ele fala assim, ação de anticorpos, antígenos streptococcus, ele estaria falando de quem, gente? Da GNPE. GNPE a gente sabe que não é. Streptocócico é quem? Pós-estreptocócica. GNPE a gente sabe que não é. Por quê? Porque ele te deu que o C3, o principal marcador, não tem. Então, essa aqui já está errada. C3 está normal. Não tem C3 consumido. Então, não pode ser a letra E. Vamos olhar o que mais que ele traz aqui. Ele fala assim, deposição de anticorpo anti-antígeno citoplasmático. Quem é o anticorpo anti-antígeno? Olha como essa banca sabia ser delinquente. Esse aqui é o vulgo ANCA. É o vulgo ANCA, gente. O ANCA é causado por vasculite ANCA, tá? Essa doença aqui, ela é uma vasculite. Quando vocês virem o anticorpo ANCA relacionado com síndromes nefríticas, nefróticas, é uma vasculite. E qual é o nomezinho que ela tem? Outro nome bonito, vocês já devem ter visto, chama Paut imune. Nunca caiu essa doença no INEP, tá, pessoal? Ela só veio aqui o mecanismo dela. É a Paut imune, tá? É a mesma doença. E qual é um dado importante sobre a Paut imune? Paut é uma palavra que ela vem de pouco, tá? Paut é uma palavra que ela vem de pouco. Então, ela tem pouco depósito. Pouco depósito. Então, ela não traria essa quantidade de depósito aqui na imunofluorescência, tá? Então, sempre quando vocês virem essa palavrinha que começa com pause, é pouco. É igual a nomenclatura lá na hanseníase, tá? Multi e pause. Pause é pouco bacilo, tá? Vamos para a próxima. Aqui ele traz, aqui eu achei uma das mais tranquilas. Ele fala assim, alteração da imunidade celular. Gente, imunidade celular significa o quê? Significa que ele está mandando linfócito e macrófago, né? Está mandando linfócito, macrófago, ele está se defendendo através de células de defesa. Mas quando ele fala IgG, não é uma imunidade celular, é uma imunidade por anticorpos. Então, isso aqui a gente retorna lá no nosso primeiro ano de medicina e lembra que quando é anticorpos, a imunidade ela é humoral, tá? É uma imunidade humoral e não celular. Então, descartamos mais uma. Sobra aqui letra B, deposição de complexos imunes circulantes. E só não é essa, porque quando ele fala em deposição de complexos circulantes, não é um padrão linear, né? Isso aqui realmente você teria que saber. É um padrão granular, tá? É um padrão granular e está presente na nefrite lúpica, tá? Está presente na nefrite lúpica. Então, ficaria entre essas duas e pelos conhecimentos investidos em mim, a resposta mais correta ficou a reação anti-antígeno anticorpo in situ, tá? Situado aqui na membrana e depositado linear, tá, pessoal? Ó, quando ele fala ao longo da membrana basal, então, você vê que ele está linearmente distribuído ao longo da membrana basal. Essa aqui é a resposta mais correta. Uma questãozinha bem danada, mas vamos continuando aqui. Aí vem uma questãozinha boa também para a gente, tá? Aí vem uma questãozinha boa também para a gente não achar que o INEP é só vilão, né? Então, questão 75. Duas palavras. Vou falar igual a Lorena. Duas palavras. Mulher, corrimento, esbranquiçado, fétido. Precisa de mais? Você precisa de mais, mas eu vou te dar mais. Eu vou te dar aqui pH maior a 4,5. Acabou agora, né? Acabou então, né, gente?
Teste das aminas positivo. Não precisa de mais nada, a gente nem vai perder tempo aqui. Vaginose bacteriana. Vaginose bacteriana. Tricomoníase, o corrimento é como amarelo bolhoso. Amarelo bolhoso. Candidíase, o corrimento é como branco talhado. Branco talhado e pH normal, né? O pH é menor 4,5. O pH por volta de 4,5 normal. Gonorreia e clamídia. Corrimento amarelado. Corrimento amarelado sem odor de peixe podre. Então, sobra a nossa bela e velha vaginose bacteriana. Então, é o vulgo cheirinho e tratar com metronidazol via oral. Sem ressalvas. Questão 76. Homem com 29 anos de idade, vítima de queda de moto com a explosão do baço. E o que é que isso tem aqui para a gente? Não tem nada a ver. Tá? O que é que isso quer dizer? Nada. O que mais que ele traz aqui? Agora começam as informações importantes. Teve uma fratura fechada de ossos da perna esquerda. E ele pegou e trouxe uma fixação externa dos ossos e às 5 horas. E o que é que está acontecendo depois dessa cirurgia na perna desse cidadão? Dor, muita dor. Que mais? Parestesia e um edema importante e tenso. Galera, agora ele entregou para a gente o que é que esse cidadão tem. Edema tenso. Fala a respeito de uma... Vamos continuar aqui para a gente não entregar logo a resposta, né? Vamos manter um suspense. Teve um trauma, teve uma cirurgia e evoluiu com edema tenso. E o que mais que ele traz? Tempo de perfusão super prejudicado. Tá? O que mais? Diminuição dos pulsos nessa perna. Pessoal, aqui já é para vocês matarem, tá? Uma perna muito edemaciada, com diminuição de pulso, após ter tido ali uma manipulação, uma cirurgia, vocês precisam pensar em síndrome compartimental, tá? Então, isso aqui já caiu, acho que só umas 2 vezes no INEP. E por que não é uma TVP, pessoal? TVP não muda pulso, não altera pulso, tá? Por que não é uma oclusão arterial aguda? A oclusão arterial aguda altera pulso, não altera? Altera o pulso. Porém, não fica edemaciada, não fica edemaciada, ela fica como? Branca, pálida e fria. Não é o nosso caso aqui. Desalinhamento do sítio de fratura não teria como justificar as alterações que o paciente teve, não tem, essa aqui é sempre a que não tem nada a ver. Trombose arterial aguda. Trombose arterial aguda, gente, é muito parecida com a oclusão arterial aguda, são diagnósticos iguais. Só que, lembra que a trombose arterial é a mesma coisa que a oclusão arterial e a perna não fica edemaciada, ela fica como? Pálida e fria, muita dor, palidez, frialdade e alteração do pulso. Só bate aqui a alteração do pulso. Então, nosso diagnóstico aqui é a síndrome compartimental. Bora para a próxima. Questão 77. Paciente com 27 anos, que tem uma idade gestacional de 38 semanas, tá? Além de tudo, tem dinâmica uterina positiva e forte. Presta atenção. O que é que significa dinâmica uterina positiva? Contração. Contração. Ela faz uso de metildopa. Faz uso de metildopa, então ela é hipertensa. Ela tem hipertensão gestacional ou hipertensão crônica, tá? E, além de tudo, ela tem o quê? Forte cefaleia. Já começou a te entregar um diagnóstico clínico. Cefaleia, oh, Jesus. Cefaleia, visão turva, pressão no talo, pessoal. Grande mal-estar. Qual é o diagnóstico dessa paciente, pessoal? Se vocês não tiverem um laboratório que confirme HELP, qual é o diagnóstico dessa paciente? Até que se prove o contrário, é iminência de eclâmpsia. Ou, se tiver a opção assim, eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave, que hoje em dia é a pré-eclâmpsia, com sinais de deterioração clínica, vai bater o mesmo resultado, tá? E aí ele traz uma informação muito importante. Além da dinâmica uterina presente, ela tem o quê?
dilatação de 8 centímetros. Gente, esse parto tá acontecendo. Tá acontecendo. Fala sério, tu vai fazer cesariana nessa paciente? Vai fazer a cesariana na paciente? Qual é o mais ideal aqui? É deixar o curso natural acontecendo, né? Então, ele diz aqui, pré-eclâmpsia grave, na época isso aqui não estava errado, hoje seria uma pré-eclâmpsia com sinais de deterioração, até então isso aqui está certo, só que ele fala assim, paciente com indicação de parto cesáreo, essa paciente, e ele ainda diz mais, para ele ficar pior ainda, normalização pressórica com nifedipina e hidralazina, cadê o sulfato? Não faltou o sulfato aqui para evitar a eclâmpsia? Então, não tá boa essa resposta. Eclâmpsia iminente, iminência de eclâmpsia, tá? Tá do jeito, tá correto. Indicação de sulfato de magnésio, ok. E hidralazina de sulfato de magnésio e hidralazina para correção dos níveis pressóricos e resolução por via alta. A melhor via aqui, pessoal, é a baixa, tá? Perto de acontecer esse parto. Pré-eclâmpsia grave, sim, também. Indicação do sulfato de magnésio e a nifedipina, tá? Para correção. Eu acredito que ele fala que a nifedipina é só a nifedipina é para correção dos níveis pressóricos, porque a gente sabe que o sulfato de magnésio não é para corrigir nível pressórico, tá? E aí ele fala aqui, parto abdominal. Gente, o melhor parto aqui seria o vaginal. Crise hipertensiva? Não, né? A gente nem termina de ler, a gente tem mais o que fazer, né? E eminência de eclâmpsia, ok. Indicação de sulfato de magnésio, ok. Hidralazina, ok. E resolução do parto por via vaginal, sem nenhuma ressalva aqui. Essa aqui pode estar errada no gabarito, que eu não me importo. A letra E é a correta, nem vem. Tô nem aí, essa é aqui a certa. Tem mais uma nessa prova que eu achei errada. Vou já dizer para vocês. Questão 78. Primigesta, 16 anos, pré-natal, brigou com os pais. Vamos só nas palavras-chave. 16 anos, tá grávida e brigou com os pais. E ela tem, né, brigou com os pais e tá morando com o pai do menino, que tem 25 anos e é saudável. E a altura uterina dela está em 34 centímetros. Então, ela deve estar ali na faixa das 32, 34 semanas. A frequência do bebê está normal e o toque vaginal dela mostra que não tem parto tão cedo. Então, como é que está com essa adolescente a situação dela, pessoal? Está tudo normal. A partir de qual idade o Manual da Gestação de Alto Risco considera que uma gestação é uma gestação de alto risco para adolescente, pessoal? Menores a 14 anos. Então, aqui, o que é que eu vou fazer com ela? Abrir o pré-natal da Linda, gente. Não tem o que fazer aqui. Então, solicitar a presença dos pais? Não precisa. A gestante tem direito a sigilo e autonomia. Pedir os exames de rotina do pré-natal, encaminhar para acompanhamento psicossocial e prescrever sulfato ferroso e solicitar a presença do pai da criança, para quê? Capaz que esse indivíduo aí ainda é mais irresponsável que essa menina. Então, não precisa da presença do pai, a gente respeita a autonomia. Encaminhar a maternidade por pré-natal tardio. Pré-natal tardio, por si só, não tem necessidade de encaminhamento para a maternidade, tá, pessoal? Você pode abrir o pré-natal normal. Encaminhar a paciente para a maternidade, pois as características indicam via de parto será cesárea. Nenhum momento, tá? Nada que indica que essa via de parto vai ser cesárea. Solicitar os exames de rotina do pré-natal, encaminhar para acompanhamento psicossocial, prescrever o sulfato ferroso e solicitar retorno antecipado ao pré-natal. Acaba que fica a nossa respostinha mais bonitinha, mais correta, né? Respeito o sigilo médico e a autonomia da paciente. Bora lá. Mulher com 20 anos, 20 anos, edema nos membros inferiores. Agora está com a face também inchada. Gente, sempre quando vocês virem um edema que começou nos membros inferiores e foi para a cara, a causa é renal. A causa é renal, tá? Relata ainda que ela tem diminuição do volume urinário, né? Ela está evoluindo ali com uma diminuição da função renal. E, além de tudo, ela tem artralgia. Então, bora somar o que a mulher já vai tendo aqui, tá? Ela tem
afecção renal e tem também doença articular, tem artralgia. O que mais que ela tem? Ela está hipocorada, então ela tem anemia. Você já sabe qual é o diagnóstico, né, meu povo? Uma mulher com doença renal, artralgia e anemia, o que mais que pode ser? O que mais? Precisa vocês se embananarem com um tema simples desse? Precisa? Me diga. Não precisa, gente. Não precisa. Foca nas informações importantes. Vai direcionar vocês. Aí, o que mais que a questão traz? Que a paciente está anêmica, que ela está com leucócitos baixos e plaquetas baixas. Como é o nome disso? Pancitopenia. Pancitopenia. Então, confirmou praticamente o nosso diagnóstico. Ureia creatinina aumentados, lesão renal. Pessoal, endocardite aguda, endocardite infecciosa é presença de sopro, mais febre, mais manchas de Janeway, né? Manchas de Janeway. Então, não. Dengue. Dengue não dá inchaço na cara, né? Também não. Pielonefrite, dá dor lombar, febre, calafrio, também não. Insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica, ela evolui com albuminúria, microalbuminúria, também não. Então, aqui sobra ela, a soberana, lúpus eritematoso sistêmico, gente. Vai cair uma questão dessa para vocês não se complicam com bobagem, não se complica. Teve, né, mostrou ali, mulher com doença renal, pancitopenia como é? Pancitopenia, artralgia, vai direto, marca que é gol. Se mostra uma mulher com artralgia e não tem essa quantidade de comemorativos, além dessa artralgia, ela pode apresentar o quê? Rigidez matinal de mais de 1 hora, aí sim você pensa na paciente com artrite reumatoide. Bora para a próxima aqui, questãozinha desatualizada, mas dá para a gente falar a respeito do tema. Paciente de 25 anos, é com digesta, já está na 10ª hora de evolução desse parto. E ela está com, sim, eu estou indo nas palavras-chave, tá, gente? Só o que eu acho que é importante. Do resto, não tem importância muito, não. E aí ela está tendo 5 contrações, pessoal. Vocês acham que são 5 contrações de 45 segundos tão adequada ou inadequada? Uma gestante que está com 5 contrações em 10 minutos. Tá ok, as contrações dela estão no talo, tá tinindo aqui, a gente não tem como corrigir mais, tá? E veja o que é que o partograma dela evidencia. Lembra que você primeiro vai seguir os triangulinhos. Segue os triangulinhos, somente depois que os triangulinhos chegaram, você vai olhar para os coquinhos, tá? Então, só se importa com a descida depois que tiver dilatação total. Não importa o restante, é assim que funciona. Eu não sei quem te complicou, quem, né, falou um monte de coisa sobre partograma, mas no fim das contas é isso que importa. Foca no simples. O que você precisa olhar? Triângulo. Se o triângulo ainda não chegou no final, o problema ainda é no triângulo. Depois que o triângulo chegou no final, aí o problema vai ser dos coquinhos, ok? Então, a dilatação chegou até o final, eu não posso falar em parada de dilatação, posso? Então, eu já retiro letra B e letra C. Estão de acordo? Claro que estão de acordo. Então, dilatação evoluiu. Qual é o problema que pode estar acontecendo aqui? Depois que a dilatação evoluiu, olha o coquinho aqui, ó. 8 horas, 10 horas, o coquinho não desceu. Então, onde é que é o problema, pessoal? É na descida do coquinho. O problema é na descida. Então, eu tenho uma parada secundária da descida. Uma parada secundária da descida. Parou, tá? Antigamente, pessoal, o toque era de 2 em 2 horas. Então, 2 toques consecutivos de 2 em 2 horas, você poderia já considerar a parada da descida. Hoje em dia, você sabe que o toque ele precisa ser de 4 em 4 horas e você não leva essa de descer 1 centímetro por hora a mais. A evolução do parto ela não é guiada somente por isso. Se tem aumento das contrações, se tem descida acontecendo e se tem
rotação, tudo isso considera que o parto está evoluindo, tá, pessoal? Então, isso aqui está defasado, mas a parte de você olhar para a dilatação e depois olhar para os coquinhos, ela permanece correta, não se apavorem. Só que agora você precisa de um toque de 4 em 4 horas e ter certeza que esse bebê não se mexeu e não aconteceu nada na evolução desse parto nessas 4 horas, entenderam? É só isso. Então, você tem uma parada secundária da descida. Agora, qual é a pergunta que vai ficar para você? Eu utilizo o fórceps ou eu utilizo a cesárea? O fórceps eu preciso de bolsa rota, eu preciso de feto vivo e eu preciso que ele já esteja em pelo menos mais 2 de DELI. E onde é que esse menino está? Em 0. Não chegou em mais 2. Então, ficou tranquilo, ficou bom para a gente responder. Letra D, parada secundária da descida e indica cesárea. Perfeito. Essa questão aqui é polêmica. Aqui nós temos um homem com 65 anos, que ele, 2 dias após um procedimento, ele teve uma redução do volume urinário. Então, ele está sofrendo uma injúria renal aguda, tá? E o que aconteceu? Ó, creatinina no talo e hipercalemia. Ele está com uma hipercalemia, mas eu nem chamo essa hipercalemia de severa, não. Tá alta. Ureia altíssima, então ele realmente está tendo uma injúria renal aguda. O eletrocardiograma mostrou que ele tem um M bloqueio de ramo esquerdo. Ó, aqui, ó. O que o eletrocardiograma dele mostrou? Que ele tem um bloqueio de ramo esquerdo. Isso aqui é sinal de quê, gente? Isso aqui é sinal de insuficiência cardíaca crônica. Bloqueio de rama, gente. É sinal de hipercalemia? Qual é o sinal da hipercalemia no eletrocardiograma, pessoal? Onda T apiculada, uma super T, né? Ele vem aqui, aí ele faz assim na hora da onda T dele. Então, o enunciado está te mostrando? Ele está querendo te falar? Ele está querendo te falar que essa alteração eletrocardiográfica não tem nada a ver com esse potássio alto. Entenderam aqui o raciocínio? É isso que ele está querendo te falar. O que esse paciente tem nesse ECG é só uma insuficiência cardíaca. Ele não está correndo riscos de arritmias. Então, gente, bloqueio de rama, BRD, bloqueio de rama esquerdo, bloqueio de ramo direito, padrão strain, tudo isso é sinal de insuficiência cardíaca crônica. Paciente que tem hipertensão arterial mal controlada, é isso, tá? Coisas básicas que a gente dificulta. Então, ele quer saber aqui, considerando esses níveis de potássio, ele quer saber qual é a intervenção apropriada. E aí eu já vou dizer para vocês que todas essas intervenções abaixam o potássio. O que é mais triste ainda para essa pergunta. Todas essas intervenções aqui abaixariam o potássio. Só que algumas são medidas de urgência e emergência, como, por exemplo, utilizar beta-adrenérgico e insulina com glicose. Insulina com glicose, ela é uma medida que, essas duas aqui, são medidas que a gente chama de shift, são para baixar muito rápido o potássio, tá? Uma redução muito intensa. E quando aqui estaria indicado a gente utilizar isso aqui? Numa hipercalemia grave com alto risco de arritmia fatal. E se o paciente não mostrou aqui esse achado, a gente não pode falar em arritmia fatal. Esse que é o grande problema dessa questão. Só que tem mais. Ele traz furosemida, gluconálgico e resina trocadora de potássio. A resina trocadora de potássio também baixa o potássio, porém de forma lenta, E eu entendi por que eles trouxeram aqui essa como certa, eles trouxeram a letra C como certa, porque eles estão querendo te dizer que não há pressa em baixar esse potássio, porque não tem risco iminente. Entenderam? Porém, eu discordo. Porém, eu discordo educadamente. Para mim, a melhor opção continua sendo o gluconato de cálcio, tá? Mas a banca não considerou, então vamos entrar na mente da banca, tá?
A furosemida, ela abaixa, mas ela não abaixa só o potássio, tá, pessoal? Ela abaixa tudo e ela diminui, inclusive, a volemia do paciente. É uma boa opção também. Então, é uma questão muito ruinzinha. Eu acho que hoje o INEP não traria mais uma questão dessa. Mas só para vocês saberem, a título de conhecimento, todas essas aqui são opções para hipercalemia. Mas aqui é uma opção mais para uma hipercalemia crônica, tá? Que quer baixar o potássio de forma lenta. Para baixar o potássio de forma muito rápida, são esses dois aqui, a insulina com glicose baixa com tudo, o potássio, e o beta-adrenérgico inalador também. A furosemida baixa, assim, ok, poderia ser usada também, tá? O gluconato a gente pensa muito quando a gente quer uma hipercalemia grave, a gente quer tentar resolver paciente ali de UTI, a gente utiliza muito o gluconato de cálcio, tá? Então, a banca trouxe para você resina de troca de potássio oral. Ela te deu a entender, não tenha pressa, tem tempo para resolver essa hipercalemia. Vamos para a próxima, questão 82. Um menino com 4 anos de idade que teve uma grave alteração na perfusão. Ele estava febril e alteração na perfusão, pessoal. O que é isso? Febre com alteração na perfusão é igual a sepse. É igual a sepse. Então, a criança já tem sepse aqui no meio da questão. E a 20, né, ele estava febril e não estava fazendo o tratamento adequado. Foi diagnosticado com choque séptico e foi feito oxigênio. Eu não sei por que eles diagnosticaram ele com choque séptico, que eu acho que diagnosticaram ele errado, mas vamos que vamos. O soro fisiológico dele, fez a medida com soro fisiológico em 15 minutos, e então foi realizada a sequência rápida de intubação, né, foi feito todos os dados, as medidas para o paciente, está lá na UTI, antiga UCI, e evoluiu com frequência respiratória aumentada, cardíaca aumentada, e hipotensou novamente. Então, para mim, somente aqui a criança evoluiu com choque, mas tudo bem. Aqui ela evoluiu com um choque, com necessidade de droga vasoativa. E aí, olha como essa banca ficou safada, né? Olha como essa banca aqui, ela era safada na época. Ele queria que você identificasse quais drogas vasoativas estão indicadas para a criança. Hoje em dia, pessoal, se o INEP bate uma dessa, derruba tanta gente, é um soco no estômago, né? Porque isso aqui é conhecimento mais para a gente que vai fazer plantão de emergência, plantão de UTI, tá? Normalmente, a banca hoje em dia ela não cobra esse tipo de conhecimento, tá? Mas só para título de coisa, tá? De conhecimento. Quando ele fala aqui, dopamina e dobutamina, tá? São drogas que eles podem ser utilizados para choque quente em início, tá? Para choque quente. Essa criança aqui, ela tem extremidade fria, o que a gente chama de choque frio, tá? É o que a gente chama de choque frio. Então, quando você vê uma criança que, além de hipotensão, ela tá com extremidade fria, é muito importante que você mantenha sempre a epinefrina, tá? A epinefrina, ela é uma droga tanto inotrópica, que vai bater melhor o coração da criança, como vasoconstritora, tá? Quanto vasoconstritora. Então, precisa ter sim ou sim no tratamento de uma pessoa que está tanto com um choque, tanto com hipovolemia, com extremidade fria, precisa ter a epinefrina. Então, precisa ser inotrópica e vasoconstritora. Aí, quando ele fala em manter a infusão do volume correto, iniciar dopamina ou norepinefrina, é droga para choque quente também, não é para paciente mal perfundido. Suspender a infusão de volume ficou errada, por isso que a questão não está certa. Manter a infusão de volume correta e iniciar dopamina em dose alfa-adrenérgica ou norepinefrina. Não, a gente não vai fazer norepinefrina aqui. Lembra, paciente que está frio e hipovolêmico, precisa ter dentro das drogas, sim ou sim, a epinefrina, tá, pessoal? A
A adrenalina precisa estar sim ou sim como droga vasoativa. Então, a nossa mais correta é manter a infusão de volume e indica a dopamina, que é uma droga inotrópica, tá, gente? A droga que vai ajudar o coração a bater, e melhor ainda, a epinefrina, que vai melhorar a perfusão desse paciente. Correto, que letra é? Gente, eu acho que eu não vou conseguir hoje muito além com vocês, tá? Mas vamos fazer aqui o máximo que a gente conseguir. Questão longa também, questão 83. O que a gente tem aqui? Uma paciente com uma queimadura de água corrente na coxa que tem o esquema realizado adequadamente. Então, vamos focar nas informações importantes. O esquema vacinal realizado. E depois dessa queimadura na coxa, ela mostrou flictena. Gente, flictena é queimadura de segundo grau, né? Queimadura de segundo grau. E ele quer saber qual é a conduta para essa. Ele quer saber o que você faz com flictena de queimadura. Olha o tamanho dessas opções. E já vamos logo pensar. A lavagem de um tecido tão desvitalizado, né? Ela pode ser com produtos tóxicos, com produtos citotóxicos? Pode ou não pode? Não pode, gente. O ideal é que seja soro fisiológico, a 0,9%. Então, quem começa já falando em lavagem com iodopovidona e com clorexidina, a gente já corta. Você não vai me lavar queimadura com material que corrói a ferida. Não vai fazer um negócio desse. Outro ponto importante de você lembrar aqui, a gente não estoura bolha de flictena, não se estoura flictena. Então, a gente já vai excluir as opções que se estoura flictena, não é não? Então, aqui, romper as flictenas, tá errado, não se estoura flictena. Romper as flictenas estava aqui. Então, recomendar não romper as flictenas, pode ser. Vamos já olhar agora. Ficou entre a A e a E. Vamos olhar a diferença de conduta entre elas. Realizar lavagem com soro fisiológico, ok. Analgesia endovenosa com dipirona, ok. Recomendar não romper as flictenas, ok. Realizar curativo associado a sulfadiazina de prata. Sem ressalvas, pessoal. Vamos ver o que está errado na outra para você não cair em cuidado de queimadura, não cair na opção errada. Realizou a ferida com 0, ok. Analgesia oral com dipirona, na verdade, a gente acaba preferindo uma analgesia endovenosa ou até escalonar, porque normalmente a analgesia oral ela vai demorar e não vai ser suficiente. Recomendar não romper as flictenas, ok. Realizar o curativo com. Começou errado aqui, ó. Errado aqui. Prescrever analgesia oral com tramadol e aqui, ó, pessoal, que tá errado. Não se faz ATB de rotina em queimadura. Lembra, gente? ATB somente se sinais infecciosos. Então, isso foi o errado nessa opção, tá? Resposta correta, letra A. Então, a gente tem que aprender, gente, em questão difícil, a buscar, né, o meio de você economizar o seu tempo ali. Senão, você gasta 10 horas para fazer uma prova dessa. Eu fiquei de parar por aqui mesmo, tá, pessoal? Vamos parar aqui pela 83, porque hoje eu tenho um plantãozinho para fazer, mas amanhã nós nos vemos novamente, tá? Beijos, muito obrigada a todos que estiveram presentes. Muito. Deixa eu coisar aqui para a gente falar sobre. Teve gente que ficou com dúvida, pode falar, tá?